Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Você conferindo aqui na TV Justiça. É o Plenárias, que já está no ar. Hoje, com os principais momentos das sessões dos dias 15 e 16 de fevereiro de 2023. Karina, destaque da semana, com certeza, em relação àqueles julgamentos que foram concluídos, temos dois, e que há uma curiosidade sempre que a gente fala a respeito desse assunto, porque são órgãos, na verdade, que apesar de levarem o nome de tribunal, fazem parte, na verdade, do poder legislativo, mas que tem a sua constitucionalidade, a sua legalidade tratado dentro das normas da lei. Ou seja, estamos falando dos tribunais de contas, decisões de tribunais de contas julgadas no Supremo Tribunal Federal, decisões nesta semana como destaque, que a gente destaca aqui no plenário de hoje. É isso mesmo, Cadu. Os tribunais de contas, eles não fazem parte do Poder Judiciário e são órgãos de controle externo, vinculados, mas não subordinados ao Poder Legislativo, como você disse perfeitamente. E na pauta desta semana, os ministros acabaram julgando recurso contra de um julgamento que aconteceu em algumas ações diretas de inconstitucionalidade, questionando justamente uma restrição que havia sido colocada pelo próprio Supremo Tribunal Federal e nessa decisão questionada, de que o valor percebido a título de vencimentos pelos conselheiros do Tribunal de Contas do município de São Paulo não poderia ter qualquer tipo de vinculação com os vencimentos percebidos pelos conselheiros do Tribunal de Contas daquele estado e nem mesmo pelos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Mas no julgamento dos embargos, que aconteceu na quarta-feira, os ministros acabaram decidindo que sim, os vencimentos, a remuneração que deve receber esses conselheiros do Tribunal de Contas do município de São Paulo deve ser equivalente ao dos desembargadores do Tribunal de Justiça daquele estado. Porém, essa vinculação não é automática, é preciso que haja uma lei municipal para estabelecer isso. Então, essa foi a decisão e a conclusão nesse recurso que foi julgado na quarta-feira. Mas ainda na quarta, os ministros decidiram também uma questão envolvendo normas criadas por um outro Tribunal de Contas, agora do Estado do Paraná. O que se questionava que eram uma resolução e uma instrução normativa que determinava uma forma de prestação de contas de entidades privadas sem fins lucrativos, de que isso teria extrapolado o poder regulamentar do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, mas que os ministros acabaram decidindo que isso estaria dentro do poder de controle externo do próprio tribunal, cuja função é exatamente essa, conforme a Constituição. Então, mantidas as normas regulamentadoras do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. E ainda na quinta-feira, os ministros deram início ao julgamento, mas que não foi concluído em razão de não ter se alcançado um quórum de maioria absoluta para se declarar a inconstitucionalidade de um trechinho, de uma expressão de uma lei do Estado do Amapá, que estabeleceu um programa social de moradia para famílias em situação de vulnerabilidade, com salários de até 3 salários mínimos e que institui o chamado Bolsa Aluguel. O ministro Gilmar Mendes abriu a divergência e foi acompanhado por mais 4 ministros, portanto, nós temos já 5 votos, para entender que a lei que estabeleceu um prazo de 90 dias para que o Poder Executivo regulamentasse a matéria seria inconstitucional. O argumento principal do ministro Gilmar Mendes é de que, quando se trata de uma lei autorizativa, como é essa lei do Estado do Amapá, autorizando o Executivo a criar o programa social, não se pode dar prazo para que o Executivo crie essa regulamentação. Isso fere o princípio da separação dos poderes. Mas como a ministra Carmen Lúcia não estava presente, ausente justificadamente, como a gente sempre diz, não é? Em razão de compromissos, a ministra Rosa Weber preferiu suspender esse julgamento para aguardar a presença da ministra Carmen Lúcia para que ela possa votar. Pode ser que aconteça dos 6 votos necessários para a declaração de inconstitucionalidade. Será alcançado, mas também é possível que haja um empate e aí a ministra Rosa Weber, de acordo com o regimento interno, é quem deve decidir. Mas
essa situação. A gente vai acompanhar daqui para frente quando esse tema voltar ao plenário. Mas esse foi um dos temas também discutidos no plenário dessa semana, mais especificamente na quinta-feira. E que a gente vai destrinchar no nosso programa Plenárias de hoje. Ok, Karina, mas antes de detalharmos os julgamentos das sessões da semana, chamado plenário presencial, vamos conferir os destaques do plenário virtual. O Supremo Tribunal Federal derrubou uma lei estadual de Rondônia que proíbe linguagem neutra em escolas. O entendimento é que a proibição invadiu a competência da União sobre educação. A discussão chegou ao Supremo por meio de uma ação proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino. A entidade questionava a lei de Rondônia que proíbe a denominada linguagem neutra na grade curricular e no material didático de instituições locais de ensino, públicas ou privadas, e em editais de concursos públicos. A lei foi resultado de um projeto de iniciativa de um deputado da Assembleia Legislativa de Rondônia. A Confederação alegou no Supremo que a lei, a pretexto da defesa do aprendizado da língua portuguesa, de acordo com a norma culta e as orientações legais de ensino, apresenta preconceitos e intolerâncias incompatíveis com a ordem democrática e com valores humanos. O ministro Edson Fachin é o relator do caso. Em novembro de 2021, Fachin, em decisão liminar, suspendeu a lei por entender que houve violação à competência da União e que a norma atenta contra a liberdade de expressão. O julgamento do mérito ocorreu em sessão no plenário virtual. Os ministros, por unanimidade, declararam a lei inválida por entender que houve violação à competência legislativa da União. No voto, o ministro Edson Fachin explicou que os estados têm competência concorrente para legislar sobre educação, mas devem obedecer às normas gerais editadas pela União. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação engloba, segundo a jurisprudência da Corte, as regras que tratam de currículos, conteúdos programáticos, metodologia de ensino ou modo de exercício da atividade docente. O ministro Nunes Marques acompanhou o relator, mas acrescentou que são inconstitucionais tanto as leis estaduais que proíbam o uso de determinada modalidade da língua portuguesa, quanto as que as impõem. Assim, a norma deixa de valer. A gente continua com o plenário virtual. O Supremo Tribunal Federal manteve alterações na cobrança de ICMS em operações interestaduais. Para o plenário virtual, as mudanças são necessárias para garantir o equilíbrio na arrecadação tributária. Na ação, o governo do Distrito Federal questionou, entre outros pontos, o local a ser cobrado o ICMS, se na região onde o produto chega ou o serviço é prestado ou onde o bem ou serviço foi pedido. Para o GDF, um artigo da Lei Complementar do ano passado, que alterou regras da Lei Candir de 1996, é inconstitucional. A nova redação prevê diferença entre a alíquota interna do estado de destino e a alíquota interestadual, o chamado DIFAL. Ambas, de acordo com a regra, devem ser cobradas pelo estado onde ocorrer a entrada física da mercadoria. O julgamento foi no plenário virtual. Por unanimidade, os ministros do Supremo seguiram o voto do relator, Luiz Roberto Barroso, contra a ação. Eles julgaram constitucionais as regras que disciplinam a cobrança do ICMS devido nas operações e nas prestações interestaduais, destinadas a consumidor final, não contribuinte do imposto. Para o relator, ao fixar como sujeito ativo do DIFAL o estado da entrada física da mercadoria ou do fim da prestação do serviço, quando for outro o domicílio fiscal, a lei buscou apenas distribuir melhor o produto da arrecadação do ICMS, para atenuar o conflito entre as unidades federativas produtoras e consumidoras, viabilizando uma melhor distribuição das receitas tributárias, contribuindo para a redução das desigualdades regionais. A
A gente tem uma oportunidade agora nessa, vamos dizer assim, transição entre a temática do plenário virtual e o plenário presencial com os destaques da semana, porque há uma questão muito curiosa aqui. Às vezes, falando dessa forma, parece que são instituições diferentes. Logisticamente, há uma diferença por conta de ser uma plataforma aberta durante determinado período de tempo em que os elementos processuais vão transcorrendo, diferente do plenário presencial, embora até no presencial haja uma presença digital, essa possibilidade de sustentações orais, como dos próprios ministros, via computador, por exemplo, via notebook, os elementos tecnológicos que estejam disponíveis, mas a questão importante é, decisoriamente, jurisdicionalmente falando, dizer o direito, o peso é o mesmo, a composição do plenário é a mesma. Cadu, vamos lembrar que o regimento interno do Supremo diz que são 3 os órgãos que compõem a Suprema Corte. Então, são a presidência, as turmas, que tem a primeira e a segunda turma aqui no Supremo, e o plenário, que é a composição dos 11 ministros para os julgamentos de acordo com o regimento interno. E esse plenário pode ser da composição dos 11, tanto num plenário presencial, como de fato a gente consegue acompanhar todas as quartas e quintas-feiras no direto do plenário, ou numa plataforma digital que acabou surgindo lá atrás com a ministra Ellen Grace, quando surge essa plataforma para que os ministros pudessem analisar se os recursos extraordinários que chegavam até o Supremo tinham ou não repercussão geral e que, com o passar do tempo, acabou ganhando um volume muito maior de julgamentos, principalmente no período da pandemia, não é, Cadu? A gente acompanhou isso também. E acaba sendo uma outra plataforma que possibilita uma celeridade processual para o julgamento de diversos processos aqui na Suprema Corte. Então, como você disse, tudo é plenário, a composição, seja no físico como no virtual, é dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, apenas essa dinâmica que muda um pouquinho. Quartas e quintas no presencial, como a gente acompanha, e o plenário virtual durante toda aquela semana em que os ministros podem lançar os seus votos, os advogados lançar as suas sustentações orais para a conclusão de diversos julgamentos ao longo daquela semana. Esse é o plenário virtual, portanto, a gente sempre destacando as decisões que acontecem durante o período de julgamentos naquela plataforma e, claro, plenárias também dedicado aos destaques das sessões presenciais. Agora a gente vai para a primeira parte da sessão da quarta-feira, dia 15 de fevereiro. O Supremo Tribunal Federal adiou a análise sobre quantos votos são necessários no plenário para definir quando passa a valer a decisão que reconheceu válida a chamada terceirização de atividade fim. A questão de ordem foi levantada pelo ministro Luiz Fux, relator de um recurso contra uma decisão do TST. Nesse julgamento, o Supremo, por 7 votos, reconheceu que é válida a terceirização em toda e qualquer atividade fim. Na questão de ordem, começou a ser discutido se deve ser aplicado o quórum qualificado de 2/3, ou seja, 8 votos, ou se bastaria a concordância da maioria absoluta dos ministros, ou seja, 6 votos, para a modulação dos efeitos dessa decisão, que reconheceu a validade da terceirização. O ministro Luiz Fux disse que não houve declaração de inconstitucionalidade no julgamento do recurso, apenas uma interpretação de validade. E, por isso, os 7 votos alcançados eram suficientes. Eu estou negando o provimento e dizendo que a questão está bem posta nos termos do parecer do Ministério Público. Por isso que eu julgo improcedente esse pedido, porque a discussão, na verdade, se refere a qual é o quórum para alterar a jurisprudência de um Tribunal Superior do Trabalho na súmula, o que não corresponde, segundo os nossos precedentes. Aí eu cito o Celso Mello, o ministro Veloso, que não corresponde à declaração de inconstitucionalidade que exige esse quórum. O ministro Alexandre de Moraes abriu divergência. Nesse caso específico da súmula 331, nós reconhecemos, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que aqui não era só uma questão jurisprudencial, era uma questão de regulamentação abstrata por parte do Tribunal Superior do Trabalho. Tanto que, repito, nós reconhecemos e julgamos a DPF 324.
Então, nós estaríamos dando um primeiro passo para que atos normativos, mesmo a declaração de atos normativos, mesmo a declaração de inconstitucionalidade com efeitos gerais na repercussão geral, e discutimos isso semana passada, que a repercussão geral transforma o controle difuso em abstrato nos seus efeitos. Então, nós estaremos dando um passo para que, mesmo com efeitos erga omnes, efeitos vinculantes, a declaração de inconstitucionalidade de uma das espécies de ato normativo, súmulas de tribunais, que nós estamos a reconhecer várias súmulas de tribunais como objeto de ADPF, porque, na verdade, sob o manto de só regulamentar ou codificar a jurisprudência, estão normatizando. E, quando normatizam, nós reconhecemos a possibilidade da ADPF. Como a questão foi bastante debatida, os ministros decidiram adiar a discussão da questão de ordem e trazer o tema para ser analisado em outra data. Tem mais sessão plenária da quarta-feira, dia 15 de fevereiro. E depois do intervalo, também a sessão plenária do dia 16 de fevereiro, quinta-feira. Os destaques da semana entre as decisões do Supremo Tribunal Federal no plenário, você acompanha aqui, logo depois do intervalo também. Estamos de volta com o Plenárias. Ainda a sessão de quarta-feira, dia 15 de fevereiro. Os ministros do Supremo decidiram que o teto de vencimentos de conselheiros do Tribunal de Contas do município de São Paulo deve ser o mesmo de desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Mas esses vencimentos devem ser fixados por lei municipal. A questão foi levada a plenário por meio de 3 recursos apresentados contra uma decisão do Supremo de 2020. Os ministros entenderam que é válida a regra da Constituição Estadual de São Paulo, que fixa em 5 o número de membros do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Mas havia dúvida quanto ao teto remuneratório. Os recursos questionavam a conclusão do Supremo sobre a inconstitucionalidade de qualquer interpretação que vinculasse os vencimentos dos conselheiros do Tribunal de Contas do município ao dos conselheiros do Tribunal de Contas estadual ou a dos desembargadores do Tribunal de Justiça paulista. O relator do caso é o ministro Gilmar Mendes, que reajustou o voto anteriormente já proferido. Ele concluiu que o teto remuneratório dos conselheiros do Tribunal de Contas do município de São Paulo é o mesmo da magistratura estadual, mas não deve haver vinculação automática entre os vencimentos, sendo necessária a fixação por lei municipal. Para o ministro, o teto remuneratório do Estado de São Paulo é o referente mais aproximado de um Tribunal de Contas, que precisa observar os mesmos impedimentos e as mesmas responsabilidades da magistratura estadual. Karina, qual foi o argumento apresentado para fazer com que esse tema voltasse a ser julgado pelos ministros no plenário? Olha só, Cadu, quando os ministros decidiram, nessas ações diretas de inconstitucionalidade, que o Tribunal de Contas do município de São Paulo poderia ser composto por 5 conselheiros, conforme determina a Constituição do Estado e a lei orgânica do município, havia um questionamento naquela época de que isso seria inconstitucional, porque os tribunais de contas dos estados, de acordo com a Constituição Federal, devem ser compostos por 7 conselheiros e o Tribunal de Contas da União por 9. Então, havia um questionamento sobre esse número de 5 conselheiros no Tribunal de Contas do município de São Paulo. Os ministros disseram que não havia violação do princípio da simetria, que não havia qualquer inconstitucionalidade em relação a esse número de 5 conselheiros e determinou que as mesmas regras aplicadas aos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo deveriam ser aplicadas também aos conselheiros do Tribunal de Contas do município. Mas, naquele julgamento, se fez uma observação. Seria inconstitucional qualquer tipo de interpretação que vinculasse os vencimentos dos conselheiros do Tribunal de Contas Municipal com os vencimentos daqueles conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo ou desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo. E esse foi exatamente o fundamento para se entrar com os embargos de declaração, para alegar o seguinte: está havendo uma contradição, senhores ministros. Que contradição?
A Constituição diz que se as regras são as mesmas, os vencimentos também devem ser os mesmos. E foi nesse sentido que os ministros acabaram votando. A gente viu na reportagem da Marta Ferreira, ministro Gilmar Mendes, que havia votado nesse sentido da interpretação que não poderia haver essa vinculação. Ele reajusta o voto para dizer que sim, pode haver essa equiparação de vencimentos, mas que isso não deve ser automático e é necessário uma lei municipal. Então, os conselheiros do Tribunal de Contas do município de São Paulo devem perceber os mesmos valores dos desembargadores do Tribunal de Justiça daquele estado paulista, mas é preciso uma lei municipal para que haja essa fixação. Esse foi o resultado e, por isso, essa questão voltou ao plenário na quarta-feira. Karina, tem outra decisão também que marca a semana, Tribunal de Contas, só que dessa vez em relação ao Estado do Paraná. Qual foi a decisão? No caso do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, os ministros decidiram que aquela resolução de 2011, uma instrução normativa que regulamentava uma forma de fiscalização de entidades privadas sem fins lucrativos, ela é constitucional. E o argumento que se trazia é que o tribunal, ao estabelecer essa resolução para fiscalização e prestação de contas dessas entidades, teria extrapolado o seu poder regulamentar. E para os ministros isso não aconteceu. Está dentro daquela função essencial dos tribunais de contas, que é a função de controle externo e que, portanto, as normas questionadas devem ser mantidas, são constitucionais, afastando qualquer argumento de inconstitucionalidade trazido na ADI. Vamos agora, então, para a sessão da quinta-feira, dia 16. O plenário do Supremo suspendeu o julgamento sobre a validade da lei do Amapá, que cria o auxílio aluguel para famílias de baixa renda. A discussão chegou ao Supremo por meio de uma ação proposta pelo governador do Amapá. Ele questiona a lei estadual de iniciativa parlamentar que autoriza o Poder Executivo a instituir o programa Bolsa Aluguel no Estado. O benefício é destinado a famílias com renda per capita de até 3 salários mínimos. O governador do Amapá alega invasão de competência legislativa, uma vez que a norma gera despesas e interfere na organização do Executivo Estadual, além de vincular indevidamente o benefício ao salário mínimo. O julgamento havia começado no plenário virtual, mas um pedido de destaque levou a discussão para o plenário físico. O relator da ação é o ministro Edson Fachin. No voto, ele destacou que não há que se falar em ofensa à separação dos poderes. A atuação do legislador amapaense está de acordo com sua função constitucional, cabendo ao Poder Executivo regulamentá-la nos limites de sua competência. Assim, votou pela validade da lei, por entender que a norma estabelece requisitos para garantir o direito à moradia previsto na Constituição. Da leitura da lei amapaense, conclui-se ser possível depreender que a Assembleia Legislativa se limitou a estabelecer requisitos para garantir o direito ao subsídio de aluguel a pessoas em condições de vulnerabilidade. A norma, pois, vai ao encontro do direito social à moradia, que é previsto no artigo 6º da Constituição da República. Ou seja, em outras palavras, não se trata sequer de adentrar ao debate sobre o reconhecimento do direito, porque esse é um direito que está na Constituição. E a Constituição, como não contém palavras vãs, deve ser observada em toda a sua inteireza. Eis que tudo o que nela se contém para ser efetivo, como, aliás, escreveu já há algumas décadas o eminente ministro, professor Luiz Roberto Barroso, sobre a teoria da efetividade. De modo que, portanto, trata-se de um direito que decorre da Constituição, ou, na expressão, senhora presidente, que Vossa Excelência, de quando em quando se vale, é um direito de extração constitucional. O ministro Gilmar Mendes divergiu em parte do relator. Gilmar Mendes entendeu ser inconstitucional a fixação do prazo de 90 dias para o Poder Executivo regulamentar a lei, estabelecendo a operacionalização do programa. Eu estou nesse ponto, divergindo do relator, claro que em parte bem reduzida, de modo a declarar a inconstitucionalidade da expressão no prazo de 90 dias contida no artigo 8º da Lei 1.600
de 28 de dezembro de 2011, do estado do Amapá. Eu tive o cuidado, até, presidente, de verificar se o programa já estava instituído por ato regulamentar do Executivo. O programa já está completamente instituído. De modo que o que nós estamos a discutir aqui é a questão em tese. Isto não tem repercussão sobre o caso que está, ou nenhum reflexo sobre os direitos sociais que estão devidamente assegurados. E por isso, então, eu estou pedindo todas as vênias ao relator e tendo toda a compreensão em relação ao seu entendimento em maior extensão, e aqueles que conseguir, para julgar procedente em parte a presidente ADIM e declarar a inconstitucionalidade da expressão no prazo de 90 dias, contido no artigo 8º da Lei 1.600, de 28 de dezembro de 2011, do Estado do Amapá. Como não havia quórum suficiente para a declaração de inconstitucionalidade, a presidente decidiu suspender o julgamento para aguardar o voto da ministra Carmen Lúcia, ausente justificadamente. E você acompanha as sessões do Supremo Tribunal Federal e o Plenárias pelo canal da TV Justiça no YouTube. Karina, encontro, portanto, marcado. Na verdade, como entramos agora na semana de Carnaval, a previsão é de sessão plenária na quinta-feira para a continuidade dos trabalhos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Exatamente, Cadu. Embora na quarta-feira de cinzas a gente não tenha sessão plenária já determinada pelo site, na quinta-feira terá sessão plenária no Direto do Plenário a partir das 14 horas. A gente acompanha tudinho, mas nesse final de semana o nosso encontro é aqui no Plenárias. Obrigado pela companhia, como sempre. E continue conosco na TV Justiça.